Em um mundo mágico cercado por monstros, só um herói pode quebrar a maldição. Hoje você vai conhecer The Adventures of Elliot, uma nova aposta da Square Enix que mistura nostalgia, ação frenética e visuais de cair o queixo. Será que esse RPG tem o que é preciso para marcar uma geração? Vamos descobrir agora. E antes de continuarmos o vídeo, já convido você a deixar aquele like, se inscrever, compartilhar e também hypar esse vídeo para ajudar aqui o trabalho do Start. Vamos ao vídeo. E depois de muitos comentários positivos pela comunidade, eu tive que conferir The Adventures of Elliot e trazer para vocês uma análise de tudo que temos do jogo até o momento. E com o que já temos até o momento, podemos confirmar que The Adventures of Elliot se destaca por unir um charme retrô com jogabilidade moderna, ideal para aqueles fãs de Zeldas clássicos, Secret of Mana, RPGs com co-op e ambientação visual HD 2D como Octopath. E esse game é para quem busca aquela aventura direta, bonita e acessível, com profundidade o suficiente para manter o interesse. Logo no início, Elliot é enviado pelo rei para explorar ruínas recém-descobertas, fora da segurança do reino de Huther. Ele é acompanhado por Feia, sua fada guardiã. A narrativa é breve, mas eficaz ao contextualizar o continente de Filabieldia. Rapaziada, o nome é difícil, mas é esse aí mesmo, vou deixar até na tela para vocês. E o continente é dominado por monstros e o isolamento humano protegido por um feitiço mágico. A ambientação é reforçada por visuais HD 2D encantadores e uma trilha sonora com inspirações medievais e celtas que ajudam a montar uma atmosfera de conto de fadas. Com a fada guardiã ao seu lado e um continente inteiro dominado por criaturas mágicas, The Adventures of Elliot já começa com um clima épico. E aí, o que você achou dessa ambientação cheia de mistério e magia, com aquele HD em 2D, lembrando muito Zelda e também a franquia Mana? Te lembrou algum outro jogo fora esses que eu te falei? E podemos ver que os primeiros combates apresentam mecânicas acessíveis e dinâmicas. Elliot utiliza até 7 tipos de arma, incluindo espada, arco, bomba e foice concorrente. Cada arma tem seu padrão de ataque e pode ser aprimorada com Magicites, que moldam o estilo de combate. E a Feia, a nossa fada, controlada por IA, jogador ou em cooperativo, permite interação estratégica, coletar itens, auxiliar em combate e desbloquear movimento especial como teleporte e dash para agilizar na exploração. E como de costume em meus vídeos, vamos falar sobre o protagonista, o Elliot. E o Elliot é apresentado como o último herói enviado pelo rei para investigar ruínas recém-descobertas além das barreiras mágicas que protegem o reino de Huther. Num mundo assolado por monstros e onde a humanidade vive isolada por segurança, ele representa a esperança da civilização e a quebra do ciclo de medo e estagnação. A missão de Elliot vai além do combate, ele simboliza uma reconexão com o mundo e um possível renascimento da liberdade. E o nosso protagonista possui personalidade que geralmente agrada muito aos fãs de jogos. É muito determinado, que aceita o desafio sem sair da sua zona segura. Curioso, disposto a explorar e desvendar os segredos antigos. E corajoso, mas não arrogante. Seu vínculo com Feia mostra um lado mais humano e companheiro. A interação dele com a fada também apresenta leveza e senso de parceria, reforçando que ele não é um guerreiro solitário, mas um herói que aprende com o caminho. E no controle, Elliot parece ser bem ágil, técnico e estratégico. Em combate, ele utiliza até 7 tipos de armas. Cada arma muda o seu estilo de ataque e exige o domínio do jogador. E temos ainda o sistema Magicite, que dá para personalizar suas armas, cristais que alteram efeitos, golpes ou até mesmo habilidades. E isso transforma Elliot em um personagem totalmente adaptável, quase como, entre aspas, faça o seu herói do seu jeito. Elliot também tem dashes, teleportes e ataques aéreos. Tudo isso faz parte do personagem rápido e técnico, ideal para jogadores que gostam de controle total no combate. E a sua relação com a Feia, a sua fada guardiã, não é apenas uma sidekick, ela amplia o potencial do personagem, atuando em combate, coletando itens, abrindo caminhos, podendo ser controlado por outro jogador em co-op ou até mesmo pela IA do jogo. A dinâmica entre Elliot e Feia reforça a ideia de dupla inseparável, com sinergia tanto na narrativa quanto na mecânica. Conclusão do nosso guerreiro: Elliot é o típico protagonista de JRPG, com um diferencial importante. Ele não é apenas um guerreiro silencioso e predestinado, mas sim um símbolo de movimento e escolha descoberta. Seu carisma está tanto na jogabilidade fluida quanto na forma como ele se relaciona com o mundo e com a Feia, sendo um personagem feito para ser jogado com intensidade e lembrado com carinho. Convido vocês a deixar no comentário o que vocês acharam do nosso protagonista Elliot.
Um herói corajoso, curioso e cheio de estilo. Mas será que ele tem carisma para entrar na lista de protagonistas inesquecíveis de RPGs? Comenta aí se você gostou do personagem principal de The Adventures of Elliot. Tanto nos vídeos quanto na demo já disponibilizada para o Nintendo Switch 2, The Adventures of Elliot mostra um mundo rico em detalhes e recompensas para quem gosta de explorar. Mesmo com estrutura linear, em alguns trechos o jogo oferece caminhos alternativos, salas secretas, desafios opcionais e um sistema de áreas interconectadas. Cada cenário é visualmente encantador, com o uso inteligente do estilo HD 2D e ambientações variadas que incentivam a curiosidade. Cavernas escondidas, ruínas antigas e vilarejos com vida própria. A exploração também é potencializada pelas habilidades de Elliot e da Fada Feia, com teletransporte, dash e coleta de itens à distância. E aí, você é do tipo que corre direto para o objetivo ou gosta de explorar cada cantinho assim como eu? The Adventures of Elliot traz caminhos secretos, desafios opcionais e áreas escondidas. Esse tipo de exploração te prende no jogo ou você prefere algo mais direto ao ponto? Comenta aí como você curte jogar RPGs de ação. E as mecânicas trazem controle fluido de Elliot com ataque básico, escudo e o uso de atalho para trocar armas e itens. A interface simples dá acesso fácil ao uso de habilidades, incluindo vozes em inglês ou espanhol não intrusivas. E o combate fluido torna-se mais complexo conforme novos inimigos aparecem, exigindo posicionamento e padrões de parry ou até esquiva. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu já vejo bastante pontos positivos de The Adventures of Elliot. O primeiro, visual HD 2D de altíssima qualidade. É aquele estilo gráfico que mistura pixel art com efeitos modernos de iluminação e profundidade, trazendo aquele tom de nostalgia, com cenários ricos e detalhes com ambientações variadas e vivas, e é um dos visuais mais bonitos da Square Enix nessa geração, na minha opinião. Com um combate bem ágil, divertido, com ação em tempo real, com até 7 tipos de armas diferentes, cada uma com um estilo único, um sistema de personalização com Magisites que permite adaptar o estilo do jogo, e um combate responsivo com dash, bloqueio, combo e troca dinâmica de equipamento, e ainda com a nossa carismática fada, esse jogo promete muito. E ainda temos a exploração, que parece ser muito recompensadora. Mesmo com trechos lineares, o jogo incentiva a exploração, com salas secretas, rotas alternativas, atalhos e desafios opcionais. E o combate com a fé adiciona estratégia e carisma. Fé é útil no combate, na exploração e pode ser controlada por um segundo jogador no modo cooperativo. Isso é legal pra caramba. E o que falar de trilha sonora quando se trata de jogos da Square? Com músicas de toques celtas, medievais e melancólicos, reforçando a ambientação de conto de fadas. A trilha sonora se adapta ao ambiente e contribui para a imersão emocional da jornada. E pelo que tudo indica, a narrativa tem um potencial muito rico. Um mundo fantástico com lore sobre um continente isolado, monstros dominando a Terra e a sociedade protegida por magia. A introdução é eficiente e deixa margem para desenvolvimento dramático e descobertas. Confesso que estou ansioso por esse jogo. E como nem tudo é perfeito, temos alguns pontos a observar. A câmera fixa pode ocultar inimigos ou perigos atrás de obstáculos, afetando a clareza visual durante combates ou exploração. E a Feia pode se tornar repetitiva em seus comentários caso esteja ativada constantemente, apesar de não atrapalhar a jogabilidade. Eu confesso que esses são apenas pontos a observar, mas temos que jogar o game aí quando ele for lançado, provavelmente em 2026, para ter mais detalhes aí e mais pontos de observação. E com o que já observamos tanto da demo quanto também do conteúdo já apresentado na plataforma, The Adventures of Elliot, The Millennium Tales apresenta uma base sólida de combate, exploração e charme visual. O jogo combina a ação fluida com a estética nostálgica refinada, sugerindo o potencial para se tornar um clássico moderno. A demo executa exatamente o propósito de despertar interesse, oferecendo um aperitivo bem construído que deixa o jogador com vontade de explorar mais desse universo em 2026. E aí, comenta, o que você achou depois de ter visto a demo e também vários vídeos aí pela plataforma? Ficou aquele gostinho de quero mais? Com um combate afiado, visual nostálgico e um mundo cheio de mistérios, o jogo parece ter tudo para se tornar um grande clássico. Você acha que ele vai surpreender quando lançar em 2026? E se você já jogou a demo, comenta aí as suas impressões. E claro, né pessoal, já convido vocês a fortalecer o meu conteúdo, deixando aquele like, se inscrevendo e também compartilhando para que meu vídeo atinja mais pessoas que se interessam em conteúdos como este. Desejo a todos um ótimo dia, uma ótima semana, até o próximo vídeo.
The Adventures of Elliot. The Millennium Tales launches on Nintendo Switch 2 next